Eu apitava o jogo sem conhecer a regra. E aí eu aprendi a primeira regra, que é bom senso. Bom senso na vida é o que vale. Bom senso é na hora de aplicar alguma coisa na tua empresa. Na Multiplique de manhã, dava aula no Pedro II e apitava futebol, quarta e domingo. E eu usava o futebol como uma vitrine para mim. Um gringo. Quero comprar, eu digo, eu não quero vender. Quero comprar, eu não quero vender. Aí era um ministro hoje do Trump, que era Cantor Corretora, que era a maior corretora dos Estados Unidos. Em 76 eu fui na Olimpíada de Montreal apitar. Em 77 eu fui num torneio na Tunísia. Em 78 foi a Copa do Mundo da Argentina, porque o Avelange confiava em mim. E eu era um bom produto. E aí eu fui para os Estados Unidos para fazer cliente. Eu digo, meu inglês de Tarzan, como é que eu vou chegar? Peguei um garoto, levava comigo, ia para a porta de um prédio, do Banco Morgan, e ficava na porta. E o garoto falou assim, como é que vai ficar aqui o dia todo? Calma, a regra é clara, aproveite as oportunidades. Pessoal, estou com um convidado super especial aqui para mim, Arnaldo César Coelho. Eu desde criança me acostumei a ver ele na televisão comentando jogos e pedi para ele para trocar uma ideia aqui sobre empreendedorismo. Vocês vão conhecer a história do Arnaldo, é super legal, super empreendedora e ele muito gentilmente aceitou estar com a gente aqui batendo esse papo. Obrigado, Arnaldo, pelo seu tempo aqui. É um prazer ser entrevistado por você, que eu vi nascer. Você tem 40 e poucos anos, eu tenho 83. Pô, você está muito bem com 83, é impressionante. Arnaldo, conta um pouquinho, como é que você entrou no futebol? Como é que o futebol entrou na sua vida, melhor dizendo? Olha, eu costumo fazer palestras. A regra é clara, aproveite as oportunidades. Eu era garoto de Copacabana, eu e meu irmão, e eu vivia na praia jogando bola, não era muito bom de bola. E no colégio, os professores de educação física do Colégio Malé Soares, que é em Copacabana, eles perguntavam quem queria ser xerife da turma, eu com 14, 15 anos. E eu me apresentava como xerife, que era metido a mandão. E aí eu pegava a chamada, fazia a chamada e dividia em 4 times de 5. E em 50 minutos eu tinha que fazer futebol de salão lá em cima no 5º andar, de tal forma que todo mundo jogasse e eu dirigia. E o professor ficava ali fora olhando, às vezes lendo o jornal e às vezes olhando o futebol de salão. E era um gol-sai. E aí eu tinha que apitar, porque um gol entra outro, para dar dinâmica ao negócio. E eu comecei a apitar futebol. Foi a primeira oportunidade que me deram, porque esses garotos, meus amigos, eram traíras. Eles queriam que eu entrasse e apanhasse, porque geralmente eles batiam no juiz. Me chamaram para ser da Liga de Praia. Da Liga de Praia me viram apitar e falaram assim, Arnaldo, já tinha servido exército, estava com 19 anos, faz um curso na federação. Pergunta, como é que era quando você estava arbitrando Copacabana, futebol de praia? Era time de rua, né? Cada esquina tinha um time. Cada esquina tinha um time. Tinha um time do Dino, que era o Tião, tinha o Maravilha, que era o porteiro da Constante Ramos. Tinha o time do Radar, Figueiredo. O Júnior jogava no time Juventus, da Figueiredo. E eu apitava o jogo sem conhecer a regra. E aí eu aprendi a primeira regra, que é bom senso. Bom senso na vida é o que vale. Bom senso é na hora de aplicar alguma coisa na tua empresa. Eu sou ansioso, às vezes eu aplico erradamente, e aí vou e corrijo. O bom senso na praia me ensinou o seguinte. Eu olhava o jogo, e o paredão que assistia o jogo, quando acabava o jogo, o paredão descia, que eram os torcedores, e em cima do juiz. Tinha cara que pegava copo de mate, batia a areia e botava água, ficava parecia uma pedra e jogava no ar. Eu digo, eu não vou acabar o jogo perto do paredão. O que eu fazia? Acabava perto d'água. Porque até o paredão descer para chegar na beira d'água, eu já tinha mergulhado, já tinha saído danado. Isso aconteceu alguma vez? Várias vezes. Várias vezes? A Liga de Praia me mandou a mim e o outro, Rubens Souza Carvalho, para fazer esse curso de aperfeiçoamento. Foi a primeira oportunidade que eu tive. Entrei na federação, numa época de renovação, o vento foi a favor, no mesmo ano eu apitei juvenil, aspirante, profissional. Tudo no futebol de praia? E futebol de praia era muito forte? Não, futebol de campo. Então já foi para o campo? Já saí da areia e fui para o campo. 66, 67. Eu fiz curso em 64, imagina quantos anos fazem isso. Nesse meio tempo, eu fui para a Federação Paulista contratado. Aí minha vida deslanchou. Eu fui aí virar da FIFA e aproveitei essa oportunidade. Em 76 eu fui na Olimpíada de Montreal apitar. Em 77 eu fui num torneio na Tunísia. Em 78 foi a Copa do Mundo da Argentina.
porque o Avelange confiava em mim. E eu era um bom produto. Arnaldo César Coelho, o grande árbitro brasileiro na decisão do Campeonato Mundial de 1982 aqui na Espanha. É realmente uma grande honra, não só para o Arnaldo, mas para todos nós brasileiros. Eu aprendi da Nestlé. Não adianta você propagar um produto se o produto não é bom. Eu me formei em educação física, ia fazer economia, e o professor falou assim, Arnaldo, tu não vai passar economia porque tu é fraco. Mas eu achava que a economia era a profissão na moda. Minha mãe judia me ensina que todo dinheiro que sobrasse eu tinha que aplicar. E aplicar em imóveis. Ah, é? Aí eu fui comprar imóveis. O primeiro imóvel que ela me levou, tinha todo mês uma parcela que eu sabia que eu tinha dinheiro, porque eu economizava, mas eu não sabia que de 6 em 6 meses tinha uma parcela intermediária, que era uma grana. Que era uma parcela maior do que a normal. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Aí meu irmão trabalhava como auxiliar de pregão de uma corretora, ele falou assim, no meu prédio tem um Banco Safra que vende uma letra de câmbio que vence em 6 meses, você pode retirar o cupom e recebe esse dinheiro. Eu digo, pô, bom, eu economizo, 6 meses eu tiro o cupom, vou lá, pego o dinheiro e pago o apartamento. Nesse meio tempo, apareceu uma outra oportunidade. O senhor Lemos, do Banco Safra, disse, Arnaldo, você não quer ser operador de clientes? O que é isso? Agente autônomo de clientes? Isso é 70, 71. Falei, como é que é? É assim, assim, assim. Eu digo, mas eu não sei fazer conta. A máquina de calcular era uma facite que você fazia assim, assim. Ele falou, não precisa fazer conta. Traz o cliente aqui. Então, ou seja, essa questão de você ter essa disciplina financeira que foi passada pela sua mãe foi algo importante na sua carreira. Dinheiro parado, em hipótese nenhuma. Eu pegava todo o dinheiro, aplicava, porque eu ganhava nos juros. Ganhava nos juros e ganhava também na economia. Você não gastava com besteira. Você sempre investia. E apartamento. Minha mãe dizia, apartamento na planta, você compra e depois você vende com muito lucro. Lá na Agente Autônomo, no Safra, eu cresci tanto que começaram a aparecer uns clientes de bolsa. Porque eu só vendia renda fixa. E o Banco Safra, a bolsa era em São Paulo. E para falar com São Paulo, não era como hoje você fala de caixa direta, tem que esperar a linha. Foi quando o início do mercado financeiro. Aí eu pegava os clientes e levava para a Multiplique, corretora do meu irmão, que já era gerente de bolsa. Aí foi crescendo, crescendo. Um dia, o sócio dele falou assim, Arnaldo, vem para cá para trabalhar no Open Market. O bode. O bode. Então, José Carneiro me deu essa oportunidade. Outra oportunidade. Por isso que eu digo que a vida são oportunidades que você tem que agarrar. Tem que ir capitalizando, né? Exatamente. E aí eu comecei a abrir a clientela toda, conhecia um monte de agentes autônomos, de corretoras, e foi crescendo, 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 e eu virei gerente de marketing e de comercial da Multiplique, que virou um banco. Quando virou um banco, eu tinha clientes no Brasil todo. Por quê? Porque eu apitava já futebol profissional e eu usava o futebol como uma vitrine para mim. Eu ia apitar em Manaus, eu pegava o diretor do Banco do Estado da Amazônia e levava para dentro do gramado. Caramba, uma experiência única que o cara nunca ia ter de outra maneira. E aí de lá eu ligava, ou daqui do Rio eu ligava para o cliente lá em Manaus, eu tenho isso, tenho aquilo e tal. Você avisava, ó, Tony, para ir, vou apitar um jogo tal, você vai ser meu convidado. Chegou em 85, o Bode e o meu irmão falaram, você tem que morar em São Paulo. Eu digo, por quê? Porque o banco foi para São Paulo, você é diretor comercial, diretor de marketing, tinha feito uma campanha nos jornais, que foi recorde de captação para um fundo e tal, tudo invenção minha, criatividade. Nesse meio tempo, eu digo, não vou para São Paulo. Fiquei no Rio e aí apareceu a oportunidade de eu entrar de sócio numa distribuidora de valores, chamada Liquidez. E aí o negócio foi crescendo, a Liquidez eu entrei, em 1 ano e meio eu tinha a opção de comprar a sociedade, comprar as ações do sócio. Aí eu falei, não, nós queremos continuar no mercado. Aí eu tive que comprar 2 distribuidoras e entregar uma para cada um, fiquei sozinho na Liquidez. Aí cheguei para os meninos que estavam lá comigo, que eram uns 10, disse, olha, tudo que a gente gastar agora é nosso bolso, mas também tudo que te ganhar vai para a Liquidez. E aí comecei a montar a Liquidez começou a ser um sucesso, tinha aplicações ao portador, e lá isso foi que ano que você entrou 85 que eu criei a distribuidora. Quando chegou em 90, o Collor acabou com o cliente ao portador, que eu tinha uma grande carteira de portador, de aplicações ao portador que eram legais. Lá pelas tantas eu já tinha uma clientela grande e já tinha bancos que eu comprava CDB. E aí eu falei dos bancos, o banco falou assim, Arnaldo, vai para São Paulo e compra um título da BMF. Como é que é? Uma carta patente. Eu fui lá, comprei uma carta patente da Bolsa Mercadoria e Futuros. Aí o negócio foi dando, eu fui num cliente, fui num banco, outros começaram a operar e tal, eu tinha credibilidade.
que é o mais importante em qualquer atividade. Qualquer negócio, né, Arnaldo? O negócio foi crescendo. Eu estou resumindo a história Sim, claro. para mostrar que você tem que agarrar as oportunidades. E o futebol dando certo. E você sempre muito trabalhador, né? Que você tinha o futebol nos finais de semana. Eu saía de moto 7 horas da manhã em casa, chegava na corretora às 7h30, quando dava 9h30, eu devia ter aula no Pedro II 10 horas. Pegava a moto ali na Pereira de Vaca, ia no Pedro II lá em São Cristóvão e voltava depois de moto, porque as aulas não eram seguidas, a não ser na época que eu comecei a trabalhar no Pedro II à noite. Então eu dava aula, trabalhava na Multiplique de manhã, dava aula no Pedro II e apitava futebol. Quarta e domingo. Quarta e domingo. Na quarta era um trabalho. Eu saía às 7 horas da manhã no Rio, pegava um avião, chegava em Alagoas, visitava o banco e tal. E quando chegava de noite, apitava e no dia seguinte de manhã eu vinha. Então, eu fazia essa conjugação de futebol e Multiplique e colégio. Chegou um ponto que a liquidez começou a dar certo, né? E eu comecei a cliente, que a corretora começou a crescer. Aí me colocaram como conselheiro da BMF. O que era o conselho da BMF? Eram só banqueiros e 2 corretoras. A minha corretora era a segunda colocada e tinha uma primeira colocada, Link. E nós virávamos conselheiros. E aí eu comecei a crescer no conselho, mas eu fazia ali, era o que eles chamavam de network, contatos. E a corretora começou a arrebentar, fazia 13% do mercado da BMF. E aí eu fui para os Estados Unidos para fazer clientes. Eu digo, meu inglês de Tarzan, como é que eu vou chegar? Peguei um garoto, levava comigo, ia à porta de um prédio do Banco Morgan, essa história é verídica. E ficava na porta, e o garoto falou assim, como é que vai ficar aqui o dia todo? Calma. Nisso passava um cara, Arnaldo, tá fazendo aqui? Ele me conhecia daqui do Brasil, de futebol. Claro. Eu digo, eu estou querendo ir no Morgan para apresentar a minha empresa, que é isso. Pô, eu conheço o tesoureiro, o cara era de outra área. Aí levava o tesoureiro era argentino, quando eu era americano, o garoto traduzia ou ele traduzia. E eu tinha produtos, porque eu tinha a maior corretora de BMF do Brasil, a segunda corretora, mas é um movimento enorme. Muito grande. E esses bancos estrangeiros começaram a operar comigo. Uma história curiosa, eu trabalhei no mercado financeiro no Banco BBM, É. E o banco era muito forte na parte de opção de juros. Que a liquidez era a principal player desse segmento. E assim o mundo todo, eu ia no Banco Central, operava dólar no Banco Central, e assim foi crescendo. Nesse meio tempo, ele veio a IPO, e o futebol, eu na Globo, viajando o mundo todo. Aí eu vi que não dava para seguir. Meus filhos não queriam. A Mariana mexe com eventos, o André mexe com música, enfim, não dá. Eles não queriam tocar o... Nada. Aí eu falei, é a hora. Apareceu um comprador. Um gringo. Quero comprar. Eu digo, eu não quero vender. Quero comprar, eu não quero vender. Aí eu aprendi isso com o bode. Não fala que quer vender, porque aí o cara te mata. Mas eu falei, se o que eles pagarem, leva. Porque eu já tinha, leva, e os garotos negociam 20 e poucos % que ele tinha, eu tinha 78%. Aí o que aconteceu? Era um ministro hoje do Trump, que era Cantor, corretora, que era a maior corretora dos Estados Unidos de câmbio, que teve um problema quando perderam toda a equipe, quando os aviões derrubaram as torres. Sim, as torres. E depois ele remontou a empresa e era enorme. Ele montou no mundo todo e ele queria entrar no Brasil. E ele veio, por telefone lá dos Estados Unidos, falar com o advogado dele, eu falava com o meu advogado, e aí negociamos. Hoje ele é dono da BGC, liquidez é dele. BGC. E aí eu ia comprar uma rádio. Eu falei, não, você vai comprar rádio? Porque eu quero fazer um programa de esporte e não sei o que e tal, porque eu acho que eu levo jeito para isso. Aí nisso, eu comprar uma rádio, mas não compra, que a rádio tem cheio de problema e tal. Aí eu comentei com meu irmão, Arnaldo, a liquidez está indo bem, tu vai querer comprar rádio? Eu falei, não, é mais um negócio e tal. Por quê? Porque eu tenho esse espírito de empreendedor. Tá com você isso. Sendo que nesse meio tempo, o meu irmão descobre que a TV Globo tinha uma concessão em Resende, que o sinal do Canal 4 da Globo Rio chegava até Itatiaia. E que a propaganda do Rio, do supermercado na Barra, chegava em Itatiaia, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, e que as donas de casa pegavam ônibus para vir comprar no supermercado. Caramba! Porque a propaganda batia na casa deles. Batia lá. E os supermercados de lá não podiam anunciar porque era caro. Aí a TV Globo, uma oportunidade aí. Quando montou a televisão, nós cortamos o sinal ali na Serra de Paracambi. Não, Paracambi mesmo, tem uma torre enorme. A Globo cortou ali o sinal do Canal 4 e nós tomamos conta de 24 cidades, todo o sul do estado. Deu nome para a TV Rio Sul. TV Rio Sul. E comecei a inventar eventos. O primeiro evento foi esporte, foi futsal.
começamos a fazer eventos sociais, doação de livro para a biblioteca, concurso de redação, cada colégio que ganha um computador, eventos de música, eventos... E os eventos é que levantam a população. Porque no interior, se você não fizer evento, tem pouca coisa para fazer. E a televisão bomba. Então a televisão é onde eu boto a minha criatividade, onde eu boto os contatos comerciais para aparecer no vídeo. Essa vida de empreendedor tem alto e baixo. Você tem que saber o seguinte, é igual ao futebol. Tomou 1-0, não baixa a cabeça. Vai lá, pega a bola e tenta empatar e tenta ganhar o jogo. Então você tem que... E outra coisa, na pessoa física, você tem que diversificar. Você não pode pegar o dinheiro e botar no mesmo pacote. 100% ali. Se o cara, vou comprar dólar. Se o dólar ficar 5,10, 1 ano, 2 anos, você não teve rentabilidade nenhuma. E os juros estão 15%, 14%. Então você tem que diversificar, porque você não vai dar grandes tacadas, mas também não vai perder grandes tacadas. Eu vou comprar tudo bolsa. E aí? Então eu tenho imóvel, tudo eu diversifiquei e dividi. A renda fixa eu tenho, só que eu compro ações de empresas que pagam dividendo. Você gosta de comprar ação de empresas que pagam dividendo? Por quê? Porque o preço para mim está pouco ligando. Eu quero saber quanto... Está preocupado com dividendo. Exato. O preço que eu comprei, o preço que eu vendi, paciência. E outra coisa, vou comprar isso que dá especulado que vai subir 30%, 15%. Às vezes eu entro com a minha REC e entro no lançamento. Subiu 30%, agora tem uma ação lá que subiu 30%, vende. Mas Arnaldo, vende, rapaz. Se alguém comprar e subir mais 50%, é problema dele, é bom para ele. Eu já ganhei meus 30%. E no prejuízo, realiza. O primeiro prejuízo é o menor. O menor. Se você comprou um negócio, caiu, eu vou esperar que vai melhorar, paciente, vai perder mais ainda. Isso é curioso porque quando se estuda economia comportamental, as pessoas fazem exatamente o contrário, né? Compra e se começa a perder, segura esse, não vende nunca. E às vezes ganha um pouquinho, se ganha 5% já vende. Então, quem foi o maior jogador de futebol que você já viu, Arnaldo? Todos. Eu sou da geração Pelé. Você apitou o Pelé? Apitei Garrincha. Você apitou o Garrincha? No final de carreira, acho que no Olaria, não sei o quê. E Pelé apitei anos e anos. Apitou anos e anos o Pelé? Apitei anos e anos. O Pelé ia fazer 1000º gol na Bahia. Fizeram uma festa e mandaram os sábados para a Bahia para ensaiar a festa. Eu sei você no domingo de 11, o jogo é 4 horas da tarde. Não, vai sábado. Aí ensaiei a festa lá, do 1000º gol do Pelé. Chegou no domingo, o Pelé dribla um, dribla outro, não sei o quê, chutou o zagueiro do Bahia, tirou de dentro do gol e não teve o 1000º gol. Foi vaiado o zagueiro, a festa foi cancelada. O Bahia não gosta de festa. Sim. O trio elétrico lá atrás do gol, não entrou em campo e tal. E como é que foi a emoção do Tetra lá? O Tetra foi na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Estados Unidos, 94. A história é a seguinte, era Galvão, Pelé e eu comentando a arbitragem. E toda a Copa do Mundo. Quando chegou na final, a TV americana, do outro lado, mostrava o Pelé toda hora. Pelé, a gente via no monitor. E aí o Brasil empata, vai à prorrogação, empata e vai para os pênaltis. Meu Deus, aí ficamos em pé. E a televisão americana mostrando. De repente o cara chutou a bola para fora. O Bade. Aí nós nos abraçamos, eu dei uma gravata no Galvão, o microfone do Galvão veio para cá, o óculos veio para cá. Ele falava, treta. E a televisão mostrando o Pelé, e o Galvão era papagaio de pirata do Pelé, e eu era papagaio de pirata do Galvão. Gostou? Falei demais. Não, mas excelente.